안녕, 여러분. 잘 지내고 있어요? 나 잘 지내고 있어요. 지금 공부하자. Pessoal, eu acho que todo mundo entendeu o caso 1 de uso dos nossos padrões, com base, claro, no que eu vi lá nas tarefas. Hoje nós vamos introduzir um segundo caso de uso desses padrões, que é para descrever uma ação. Ou seja, eu vou pegar um verbo, olha ele aqui, né? 먹다, 자다, e vou descrevê-lo como ser ou estar, ou sendo ou estando de alguma forma, tá? Eu vou descrever esse verbo. Ser ou estar o quê? 중요하다. Ser ou estar importante, não é? Então eu quero dizer que comer é importante. Assim como eu quero dizer que 자다, tá? Não só 자다, mas 일찍 자다 é 어렵다, difícil, né? Ser ou estar difícil. Então, o que nós vamos fazer hoje é descrever ações, tá certo? Falar sobre elas. Comer é importante. Dormir cedo é difícil, tá? Digamos que eu preciso dormir cedo, mas é difícil. Como é que eu digo isso em coreano? Que dormir cedo é difícil. Falar coreano é difícil. Poderia ser aqui, ó. 한국어, 한국어, 말하다, tá? Essa ação do 한국어 말하다 é difícil. Então, hoje é isso que a gente vai fazer, é o segundo caso de uso. Lá no primeiro caso, nós vimos isso aqui, ó. Quando nós queremos indicar gostar ou não gostar de praticar uma determinada ação. Gostar ou não gostar são as palavras-chave. Então, o primeiro caso a gente já viu, tô só lembrando aqui. O segundo caso, que é o de hoje, é para descrever uma ação. Falar sobre esse ato, essa ação de comer. Essa ação de comer é importante. Essa ação de dormir é difícil, certo? Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. Vou com a alternativa A primeiro. Vamos conjugar o 중요하다? 중요해, não é isso? 중요해. Ou 중요해요, né? Formal. Geralmente eu deixo formal porque serve para qualquer situação. Então, eu só preciso ajustar alguma coisa aqui, ó. 먹다, esse verbo aqui, essa ação, 중요해요, é importante. O que é que tem que acontecer? Dá para eu deixar um verbo na frase com o da, no infinitivo, porque ele vai ficar no meio da frase inteira. Ele pode ficar no infinitivo? Não pode. Esse dá tem que sair. Então, como é que vai ficar? Eu vou acrescentar os nossos padrões. Quais são eles? 는, 것, né? Eu tenho 는 것. Também tenho nian ou 은, 것. E também tenho riel ou 을, 것. São os padrões que a gente aprendeu. Lembrando que aquela tabelinha. Tempo presente do verbo no final. Tempo passado. Tempo futuro. Não é isso? E aqui, um verbo de ação, tá? Até porque nós estaremos descrevendo uma ação. Então, realmente vai ser um verbo de ação para esse caso também. O que é que a gente faz primeiro? É só olhar o verbo do final. Se eu decido colocar ele no tempo presente, eu uso 는 것. Então, vamos colocar? É isso. 먹는 것. Tem partícula aqui? Tem, é uma opção. Qual você colocaria? Para isso, eu vou voltar aqui no caso 1, tá? Vamos lá. Para a gente descobrir a partícula que vai ser colocada aqui, precisamos verificar se o verbo do final, o verbo que requer esse complemento, vai ser complementado com um objeto. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Ou seja, isso aqui é o objeto, olha aqui a partícula do objeto da frase, certo? Voltando para lá. Então, como é que eu descubro qual é a partícula que vai aparecer aqui? Eu olho para o verbo da frase. Esse verbo é de ação ou é um verbo descritivo? 중요하다. Ser ou estar importante. Isso é um verbo descritivo. Um verbo descritivo é aquele que descreve algo. E quando ele descreve algo, essa coisa que ele descreve, o que é descrever? É falar sobre alguma coisa. Ou seja, essa coisa sobre a qual se fala é um assunto, é um tópico. Por isso, eu posso usar a partícula de tópico. 먹는 것은 중요해요, tá? Além de a gente usar verbo descritivo para descrever um assunto, um tópico sobre o qual se fala, eu vou falar sobre comer, tá?
eu posso estar descrevendo também um sujeito. E sujeito, gente, não precisa ser um ser vivo. Ah, mas isso aqui pode ser sujeito? Pode. Comer é bom. Comer é bom. Quem é o sujeito dessa frase, gente? Isso, comer. Comer é o sujeito. E quem é o predicado? É bom. É bom é o predicado. Então, sujeito e é bom, predicado, certo? Isso aqui a gente sabe em português. A mesma coisa acontece em coreano. 먹는 것, sujeito, e a descrição sobre esse sujeito vem aqui com o verbo descritivo 중요해요. Predicado também, né? Nas gramáticas coreanas, lembrando, eles vão chamar isso aqui de tópico, tá? A gente chama de sujeito, eles chamam de tópico, que é a mesma coisa que o nosso sujeito, né? A função é essa na frase. E isso aqui, que a gente chama de predicado, eles vão chamar de comentário, certo? Quem estiver estudando com a gramática coreana, que está em inglês, é assim que vai vir, tá bom? Mas a gente pode entender como predicado, certo? Então, é isso. Sendo assim, já que eu sei que 먹는 것, ou seja, comer, o verbo comer aqui, só que recebendo um padrão para que ele seja descrito por um outro verbo descritivo, né? Então, vejam, nós temos dois verbos na frase, 먹다 e 중요하다. Eu quero estabelecer uma conexão, uma relação entre eles, sendo que o primeiro será o sujeito ou o tópico da frase. E o segundo será o predicado, que irá descrever esse outro verbo, tá? Fazendo aqui uma comparação, nós já vimos 으러, 오러, tá? Numa situação em que temos na mesma frase dois verbos, ou até mais, tá? Por enquanto, tô fazendo com dois, porque a minha preocupação é que vocês entendam a relação entre esses verbos na frase. E um deles vai indicar movimento, né? Um verbo, ou seja, de ação, que indique movimento. Já o outro vai indicar o propósito. Agora, falando aqui do nosso caso, já é um pouco diferente, porque, veja, não existe uma ideia de movimento nesse verbo do final. Isso aqui é um verbo descritivo, não é uma ação, tá? Temos dois verbos na frase, mas um é descritivo e descreve não um substantivo, mas sim uma ação, a ação de comer. Então, só para finalizar aqui, né? Pode ser a partícula de tópico, 먹는 것은 중요해요. Pode, mas pode ser também a partícula de sujeito, 먹는 것이 중요해요, tá? Aquilo que é descrito pode ser um sujeito ou um tópico. Eu posso falar sobre um assunto determinado, mas também posso falar sobre um sujeito na minha frase, tá? Colocar esse verbo como um sujeito. Então, esse padrão vai servir, nesse momento aqui desse caso, para transformar verbos que, em regra, têm função apenas de verbo, de ação, em um tópico, em um sujeito, em um assunto sobre o qual se fala, para que aí venha outro e descreva ele. Bom, vocês viram que eu coloquei 먹는 것이, eu usei 는 것, não foi? Isso quer dizer que o meu verbo tem que estar no presente aqui. Vamos tentar colocar isso agora no passado. Primeira coisa, o verbo do final tem que estar no passado, né? Como é que ficaria então aqui? Pronto, coloquei aqui as duas opções, ó. 중요했어요 ou 중요했었어요. Qual é a diferença mesmo? Eu já comentei lá no chat. 중요했어요, tá? 중요했어요 é o nosso pretérito perfeito, ou seja, algo que aconteceu em algum momento específico no tempo e teve início e fim bem claros. Então, eu estou dizendo foi importante. Ele foi importante. Eu sei exatamente quando é que ele foi importante, tá? Esteve importante. A conjugação verbal desses verbos do ser ou do estar, né? No tempo passado, no pretérito perfeito, é foi importante ou esteve importante. Ou seja, isso aconteceu num momento muito claro no passado, que começou e terminou, não é mais importante. Eu sei quando isso começou e quando isso terminou, porque não é um hábito, mas naquele momento foi importante. A ajuda do meu pai foi importante quando eu perdi tudo. Eu sei que esteve importante não é tão natural, tá? Mas eu precisava mostrar a vocês o que é o pretérito perfeito. E já o outro, 중요했었어요, a gente vai usar
para indicar um hábito no passado ou uma situação em que isso se prolongou no tempo, de forma que não é tão claro saber quando isso começou ou quando terminou. Então, 중요했었어요 seria o equivalente a dizer era importante ou estava importante, tá? Também repetindo, esse estava não é tão natural, mas o era pra gente faz mais sentido, né? Ele era importante pra mim. É claro que em algum momento ele deixou de ser, mas ele costumava ser, tá? É essa a ideia do Junior é só eu. Vai trazer consigo o costumava ser, tá? Costumava ser ou estar. Ele costumava ser ou costumava estar importante. Para esse verbo estar não faz muito sentido, né? Mas fica mais claro para a gente entender a diferença de um para o outro. Então, são verbos descritivos que vão ser usados para falar sobre outro verbo, só que o outro é um verbo de ação, tá bom? Então, agora que esse verbo aqui no final já está no tempo passado, aí agora eu vou ajustar o padrão de maneira que ele siga aqui essa regrinha, né? Eu já não posso mais dizer 먹는 것, eu não posso mais. Eu vou ter que ajustar esse padrão. Como é que vai ficar? 먹다 tem patim. O que é que a gente faz? É o nian que a gente coloca, vamos tentar. Nian. Dá pra gente fazer um bloquinho só com o nian? Não dá. Então, vai ser o 은. Vamos lá? 먹은. 먹은. 먹은 것, o padrão, né? Qual é a partícula? Mesma coisa, ó. O verbo é descritivo. Quando a gente descreve, nós descrevemos um tópico ou um assunto. Ou descrevemos ainda um sujeito. Então, é isso. Partícula de tópico, se eu quiser colocar, 은. 먹은 것은. Olha que interessante, não é? Porque vai ficar dois 은 aqui. Só que esse aqui é parte do padrão. Eu preciso disso aqui para descrever o verbo 먹다. Já esse outro aqui, não é. Esse outro aqui é simplesmente a partícula que eu preciso para quando for escrever na minha frase, deixar bem claro que é sobre isso aqui que se fala, certo? Além disso, a partícula aqui também pode ser de sujeito, não é? Eu falei aqui, ó, pode ser um sujeito. Então, 먹은 것이 중요했어요 ou 먹은 것이 중요했었어요. Comer foi bom, né? Nesse primeiro caso. Comer foi bom. Comer com você foi bom. Obrigada. Espero que outro dia a gente possa comer juntos de novo, tá? Seria um contexto assim. ou 중요했었어요. 먹은 것이 중요했었어요. Comer era bom, costumava ser bom, tá? Ó, quando eu era criança, comer com a minha avó todos os finais de semana costumava ser bom, ou seja, uma ação que acontecia com uma certa frequência como um hábito no passado, tá bom? Então é isso. Acho que tá ficando, né, mais fácil da gente pegar esses padrões. Vamos fazer agora com o futuro. O que é que acontece com o futuro? Bom, primeira coisa, para eu colocar real ou ulgod, o meu verbo no final tem que estar no tempo futuro. Para o futuro a gente só tem uma forma, então eu vou apagar isso aqui, tá? E vou só pro futuro. 중요하다, como é que eu coloco no futuro? Terminação do tempo futuro, ainda lembram? real ou lembram? Devem lembrar, né? 거예요, 거예요. Ou pode ser também 거야, né? 거야, informal. Ou ainda pode ser 것입니다. Eu sei que eu já falei sobre isso, então é só um reforçozinho rápido pra gente não perder tempo. real ou com um desses aqui, depende da formalidade. Vamos colocar aqui então no 중요하다. Eu vou colocar o informal, tá? 중요할 real, né? Nesse caso, já que eu posso usar real ou mas aí o só quando tem patim, né? 중요하다 não tem ali no 하. Então vai ficar 중요할 거야. Pronto, colocamos o verbo no futuro, para a gente poder agora, né, ajustar a frase como exemplo de tempo futuro. Repetindo, temos dois verbos na frase. Só que a relação entre eles é a seguinte: um verbo de ação vai ser descrito. É isso que vai acontecer. Temos dois verbos, um vai ser verbo de ação, o outro verbo descritivo, certo? O que é que vai acontecer aqui então com esse padrão? Vamos trocar ele, né? Porque ungot eu só posso usar, olha aqui, ó, se for tempo passado. Eu quero dizer isso no tempo futuro. Olha aqui, já está no tempo futuro o verbo do final, né? 중요할 거야, 중요할 거야. Então, será importante. Comer será importante. Olha, já que
o nosso jejum vai começar no próximo domingo, comer bem essa semana que vem, antes de chegar o domingo, será importante. Então, comer será importante. Como é que eu faria? Bom, tempo futuro, né? Se eu estou dizendo dessa terminação aqui, tempo futuro. Eu tenho dois verbos na frase, mas eu estou descrevendo um deles com o outro, que é um verbo descritivo, né? Então, eu vou usar aqui o padrão real ou ulkod. Uso o real, olha aqui. Dá pra gente fazer isso? Não dá. Então, o real é para quando o verbo não tem patim. Eu vou usar o ul. Mogul. Mogul 컷. É isso. 먹을 것 중요할 거야. Comer. Lembrando, ó, o verbo não sai do infinitivo, ele continua, estou descrevendo ele. Comer, aqui é que eu vou conjugar. Comer será importante. 중요할 거야. Será importante. Qual é a partícula que entra aqui mesmo? Tá aqui em cima ó, a dica, ó. Isso pode ser a de tópico, mas também pode ser a de sujeito. A de tópico, 먹을 것은. Aí, ó. 먹을, tá? 먹을, isso aqui é o padrão. 먹을 것, 먹을 것은. Aqui é a partícula que indica o que é que tudo isso aqui é na frase, é o tópico. 중요할 거야, tá? Lembrando que também vocês agora já vão saber o que eu vou dizer. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar o exemplo se eu quiser colocar a partícula de sujeito, que também pode. Quando eu descrevo algo, essa coisa pode ser o meu tópico, o assunto, ou o meu sujeito na frase. Então, 먹을 것이 중요할 거야. Certo? Ah, mas quando é que eu uso de tópico ou a de sujeito, já que eu posso usar as duas? Tem 4 casos para uso da partícula de tópico. Lembram? Introduzir um assunto novo, fazer uma comparação, fazer um contraste ou falar sobre fatos comprovados cientificamente, fatos irrefutáveis, certo? Então, acho que para o caso de introduzir o assunto novo, já serviria, né? Bom, fiz com esse daqui, vou fazer com mais um, tá? E vou lançar a tarefa pra gente hoje. Deixei mais um aqui agora pra gente praticar, tá? Já teria a B, para não ficar tanta informação na tela. E eu quero dizer que 일찍 자다, ou seja, dormir cedo, para mim, é 어렵다, é difícil. 어렵다, ser ou estar, né? Um verbo descritivo, estou descrevendo algo difícil. Pronto. Então, eu quero dizer que dormir cedo, né? 일찍 자다, dormir cedo, é difícil. Como é que eu faço isso? Tenho dois verbos, estou descrevendo um verbo de ação com um verbo descritivo, é o nosso segundo caso de estudo. O que é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que escolher que tempo verbal eu vou usar aqui, porque aí, dependendo desse tempo verbal, eu vou escolher o padrão. Então, vamos colocar no tempo presente primeiro, né? Vamos seguir a ordem aqui para vocês não ficarem tão confusos com tanta informação. 어렵다. Como é que eu conjugo esse verbo no presente? Ó, tem um piup. O que acontece com o piup quando eu quero conjugar verbo irregular? 어렵다 é irregular. Eu tiro ele, deleto ele, né? E o que eu faço agora? Lá no bloquinho seguinte. Isso, um U, né? Nós vimos isso. 어려우. E depois, para conjugar, tá, gente? Eu tô indo de conjugação aqui verbal. Não é aquele não. Aquele ni ali é se eu fosse dizer 어려운 것, coisa difícil. Mas não é isso que eu quero só conjugar ele no presente. Para conjugar ele no presente, tinha o piup, aí eu removo o piup, transformo em U e na sequência acrescento um som do O, juntinho com esse U. 어려워. Claro, formalmente eu vou colocar aqui o yo, né, uma opção. 어려워요, tá? Eu quero dizer que 일찍 자다, essa ação, 어려워요, é difícil, né? Tô dizendo no presente. É ou está difícil. Vou colocar aqui o está aqui só para lembrar, tá? Está ou é difícil. Se estou dizendo no presente, o outro verbo que eu vou descrever é de ação, eu só vou acrescentar o padrão nunca. Então, vai ficar como? Vamos tirar o da, né? E aí sim acrescentar o padrão nunca. Pronto. E agora, partícula aqui entra alguma? Tem que entrar. Se eu escrevo, coloco partícula. Qual delas? De tópico, de objeto, de quê? E isso pode ser tanto a de tópico, que eu falei aqui para vocês, quanto a de sujeito, porque eu estou descrevendo algo. Então, como é que ficaria? 일찍 자는 것, qual a partícula? Vamos colocar de tópico primeiro? 자는 것은 어려워요. 일찍 자는 것은 어려워요. Tá? Ou pode ser a partícula de sujeito também. 일찍 자는 것이 어려워요. Ok? E agora, vamos tentar fazer com o tempo passado. Para o tempo passado, além de colocar aqui
isso que a gente já fez, né? Pegar o be-up, transformar, porque se eu conjugo o verbo orioptar, ele muda esse radical. Então, no tempo passado, mesma coisa. Pega esse be-up, transforma em u, acrescenta o o. Mas tem uma coisinha a mais que a gente faz para indicar o tempo passado, que é acrescentar isso aqui, ó. 상시읒. E, na sequência, um o. Então, isso aqui já é um indicador de tempo passado, tá? 어려웠어. E, claro, se eu quiser ser formal, é só vir aqui e colocar o 요. 어려웠어요. Pretérito perfeito, mas nada me impede também de dizer o passado dessa forma. 어려웠었어요, tá? Marcador de pretérito perfeito para a gente em português. Marcador de pretérito imperfeito, que é aquele que indica um hábito, algo que se desenvolvia no passado, mas que não temos por certo quando isso começou ou terminou, tá? Então, por isso, o pretérito imperfeito, em coreano, a gente vai representar, se lembrem dessa situação. Nós temos sancheut em 2 bloquinhos. É uma dica, tá? O pretérito perfeito, a gente vai fazer com o sancheut só, tá? Vamos traduzir aqui também para não ficar nenhuma dúvida quanto a isso. 어려웠어요 é foi ou esteve difícil, em um momento determinado, que eu sei quando começou e quando terminou. Agora, quando eu digo 어려웠었어요, eu estou dizendo era ou estava difícil. Minha situação financeira no passado era difícil, mas nesse caso, quando eu uso dessa forma aqui, eu não vou especificar muito bem quando isso começa nem quando isso termina. Já quando eu uso essa daqui, eu especifico claramente, eu sei que foi algo bem específico no tempo passado, tá bom? Então, são 2 formas de usar esse verbo no tempo passado, independente da que você usar. O que importa, ó, é que ambos estão no tempo passado. Ambos serão alvo desse uso aqui do padrão, tá? Para o verbo de ação que vai vir aqui, certo? Então, a gente pode usar tanto nian kod ou pode usar un kod. Para verbo que não tem patim, né? Que é o caso do jadá aqui, ó. A gente vai usar o quê? Nian kod. Porque eu consigo colocar esse nian aqui. Olha lá. Chan. Não é? Chan kod. Chan kod. E a partícula que a gente vai colocar aqui, qual vai ser? Pode ser a de objeto? Não pode. Se a gente colocar a partícula de objeto aqui, isso significa que o meu verbo é de ação e que requer um objeto. Mas aqui o verbo é descritivo, está descrevendo um assunto, um tópico ou um sujeito. Então, não dá. A gente vai ter que colocar a partícula ou de tópico ou de sujeito. Tipo de tópico, un. Então, 일찍 잔 것은 어려웠어요. Ou 일찍 잔 것은 어려웠었어요. Tá? Ainda assim, também podemos mudar essa partícula para de sujeito, é uma opção, tá? Vou usar de tópico quando eu estiver falando, introduzindo um assunto novo. Por exemplo, eu quero dizer, assistir doramas à noite, para mim, é difícil, porque eu trabalho o dia inteiro, eu ainda chego em casa, assistir à noite para mim é difícil. Agora, falando agora de dormir à noite cedo, é difícil também para mim. Então, eu falo de uma coisa, aí vou mudar o assunto, falar de outra, uso a partícula un de tópico aqui. Mas, se eu for continuar falando sobre isso aqui, né, já comecei a falar sobre isso e continuo falando sobre dormir, essa ação, eu vou colocar a de sujeito aqui, já que esse assunto já foi, né, destacado em algum momento anterior, certo? Então, 일찍 잔 것이 어려웠어요 ou 일찍 잔 것이 어려웠었어요, tá? Vamos para o futuro agora. Como é que ficaria no futuro? Eu vou trocar aqui essa terminação, tá? Porque isso aqui é passado. Vou colocar no futuro, vamos lá? Para o tempo futuro, eu vou voltar um pouquinho, tá? Esse O aqui, a gente pode descartar quando formos fazer o tempo futuro, tá? O que é que a gente vai fazer, então? Vamos tirar ele, vamos apagar ele. O U ainda continua, tá? Conjugação desse verbo é irregular, então nada vai ficar como é exatamente na forma original, na forma infinitiva. Então, e para o tempo futuro, né? A terminação do tempo futuro qual é mesmo? Riel ou ul. Lembram que eu falei agora há pouco? 거예요, né? 거예요, 거야. Então, é isso. Vamos escolher o que a gente quer. Como não tem patim, a gente usa riel. 어려울 거예요. Ou seja, será difícil. Então, eu quero dizer que dormir cedo será difícil. Olha, eu tô tão nervosa que dormir cedo essa noite será difícil.
Como é que eu faço? É muito simples, né? Eu tenho certeza que agora vocês já pegaram o que eu tô querendo explicar. O verbo no futuro, se tá no futuro, o que é que eu posso fazer? Eu vou anexar um padrão ao verbo de ação adequado. Vai ser o qual? O real ou o ur? Bom, real quando não tem patim. Então, tem que ser o real mesmo, né? Real, que mais? Real, cod. E aí, a partícula, que a gente já sabe que pode ser a de tópico e ficaria 일찍 잘 것은 어려울 거예요. Ou pode ser a partícula de sujeito, 일찍 잘 것이 어려울 거예요. Dormir cedo será difícil também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou trazer a tarefa e vou ficar lá no chat também à disposição para que vocês consigam esclarecer as dúvidas, caso ainda tenham. Até mais. 안녕.